Nós estamos falando sobre o estudo dos tempos. Nós estamos falando sobre esse tempo aí, os tempos que existem nas Escrituras, né? Então nós acompanhamos todos os tempos e agora nós estamos falando desse tempo aí, ó, da igreja. É o tempo que nós, na verdade, estamos vivendo. Então nós começamos a falar dele ontem à noite, né? Cadê ele aqui? Bom, então nós falamos que esse tempo chamado dispensação da graça de Deus, que é conhecido nessa época como igreja também, ou melhor dizendo, onde que a igreja se encaixa, né? A igreja, na verdade, a palavra igreja foi desde muito já deturpado esse nome, né? Porque igreja, na realidade, o que é a igreja? Que é o corpo de Cristo. Mas o que é? É quatro paredes e é isso que é uma igreja? Um templo? Não é um templo. A igreja é composta por todos os salvos, todas as pessoas que são salvas fazem parte da igreja. A igreja não é uma denominação, né? Uma facção, uma denominação. E esse tempo teve início na vinda do Espírito Santo em Atos 2. Nós vimos já ontem, em Atos 2, falávamos sobre também a introdução dessas pessoas dentro da profissão cristã. Como é que chamava a profissão cristã? Não? Os que tem voltou hoje. Como é que chamava? Está falando? Reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus é onde estão incluídos todos aqueles que professam o nome de Cristo. E na igreja inclui todos os salvos. Tá? Então não devemos confundir a igreja com o reino dos céus. O reino dos céus, conforme nós já vimos também ontem, só estou dando uma pincelada para lembrar, que em Mateus nós vemos que o reino dos céus ele está misturado daquilo que é bom, né, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. No caso, por exemplo, da parábola do joio e do trigo, ele é falado porque o reino dos céus é semelhante a um homem que no seu campo plantou a boa semente, o inimigo vai lá e planta o joio, então cresce junto. Esse é o reino dos céus. Agora, na igreja, na realidade, não existe nenhum falso. Todos que fazem parte aí, fazem parte porque são salvos. E qual a porta de entrada para esse lugar aí? Qual que é a porta de entrada aí, na igreja? Crer no Senhor Jesus. É somente crer no Senhor Jesus. Não tem outro caminho de salvação, não existe outra porta de entrada a não ser o Senhor Jesus. Agora, no reino dos céus, qual que é a porta de entrada? Batismo. Então, pelo batismo, as pessoas são inseridas dentro dessa profissão cristã, onde está também a igreja. É isso que nós paramos ontem, foi? No reino dos céus, né? No reino dos céus. Lembrar que no início desse tempo aí da igreja, houve a dispersão dos judeus. A igreja já existia, tá? Já estava estabelecida, e houve a dispersão dos judeus. Então, lê primeiro um versículo lá em Daniel, né? Que é o Daniel que nós lemos também sobre as 70 semanas de Daniel, lembra? Então nós vamos lembrar um detalhe aí que eu falei que não foi um acidente o que aconteceu, tá? Muitos perguntam, por que aconteceu desse jeito? Será que houve alguma falha, algum erro? Daniel 9, versículo, nós começamos pelo versículo 24, né, as 70 semanas, mas eu gostaria que lesse, por favor, o 26. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim
haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, depois da morte do Messias, que será cortado o Messias, né? Nós sabemos que culminou na morte dele, que é o Messias, é o Cristo. O que viria depois, então? Será morto o Messias e o que mais? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruiria a cidade. Que cidade que é essa? Que cidade que é essa? Jerusalém, né? Ia destruir Jerusalém. E daí, depois, daria continuidade ao versículo 27, que é ele fará uma firme aliança, um firme pacto com muitos por uma semana, que seria a última semana que nós vimos que parou, né? Ela foi empurrada para lá, para entrar esse tempo aí. Só que nós vemos aí que o Messias foi cortado e deveria ser destruído Jerusalém, isso na nossa lógica, tá? Deveria ser destruído Jerusalém, daí abrir o parênteses e entrar aqui. Não é isso? A lógica seria. Porque, olha o que aconteceu. Começou a igreja em Atos 2, em Pentecostes, na festa do Pentecostes, e depois de 37 anos, mais ou menos, é que Jerusalém foi destruída, ou seja, a igreja já existia na terra. Então, por que houve... Aí não fala, lógico, da igreja, no Velho Testamento não existe igreja, irmãos, tá? Não existe igreja. Mas a profecia do Velho Testamento cumpriu aqui, nesse tempo. Foi morto o Messias, cortado o Messias, depois teria que ter a destruição da cidade, e depois a última semana. A última semana foi empurrada para lá, só que a destruição da cidade, falando outra vez, foi aqui e no início da igreja, onde houve a dispersão que nós lemos lá, do que o senhor falou em Lucas, que serão dispersos para todas as nações devido ou decorrente de a destruição de Jerusalém. Eles foram dispersos, né? Foram dispersos. Então a igreja já existia. Então eu pergunto, será que houve uma falha? Uma falha no tempo aí, que a igreja na realidade deveria começar depois da dispersão dos judeus? Porque se é um intervalo, então deveria ser a destruição de Jerusalém até a última semana, empurrar para lá, teria que encaixar aqui. E parece que deu encaixou para o outro lado aqui, né? Quem era o povo de Deus antes? Quem que era o povo de Deus? Israel. Então havia, como nós já falávamos, Deus olhando para o mundo, biblicamente, reconhecia só dois povos. Quais eram? Israel, que era o seu povo, e os gentios. E Israel, que era seu povo, é um povo eleito por ele, feito por ele. Não foi um povo que ele pegou, escolheu e fez assim. Ele fez o povo de Israel. Lembra? Nós falávamos? Não sei se eu falei, mas chamou Abraão, não é isso? Chamou Abraão, uma pessoa lá da Mesopotâmia, trouxe ele e falou: eu farei de ti uma grande nação. Então ele não foi lá, escolheu lá os... que coisa! Ele não foi lá escolher os... Sei lá, dá um exemplo, os cananeus e pegou, vou fazer de ti um povo. Não. Pegou uma pessoa para fazer dele uma grande nação. Então é dele que saiu. Daí ele casou, né, com Sara e etc e tal, ou ele veio casado, por assim dizer. Veio e foi, sua posteridade virou o quê? Virou Israel. Então Deus olhava um povo que ele escolheu, né, que ele fez, escolheu uma cidade para pôr o seu nome, escolheu o templo, e ali era o testemunho de Deus no mundo. Então Israel era o povo de Deus, escolhido, e era o testemunho de Deus no mundo. Quem em qualquer lugar do mundo pensasse em Deus como o Deus criador e etc e tal, aonde é que ele ia aprender isso? Para onde que ele deveria se dirigir, vamos chamar assim? Para Jerusalém. É lá que ele deveria ir. Como acontecia que nós vemos várias passagens
que eles iam para Jerusalém. Então eles eram o povo de Deus. Quando Cristo veio, o seu Messias era o Messias de Israel, não é do mundo, era de Israel. Embora nele seriam benditas todas as nações do mundo, lembra disso? Abraão, lá atrás, ele falou isso, que por ele seria bendita todas as nações do mundo, que são os gentios. Isso será quando? Milênio, não é hoje, é milênio. Usam esse versículo como fosse hoje, não é isso aí não, é no milênio. Daí veio o Messias para o seu, vamos ler esse versículo em João, Evangelho de João, capítulo 1, então é 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem veio para quem aí? Que é isso? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Quem veio para quem? Jesus. Está falando de Jesus. De Jesus, que está falando dele, né? Jesus, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem que eram os seus? Exatamente, era o seu povo, ele veio para o que era seu, só que eles não receberam. Isso já era profético, né? Por isso que lá em Isaías, em Daniel, que nós vimos no capítulo 9, que depois das 69 semanas, que no caso é 62, que eram mais 7, será o quê? Cortado o Messias. Já era profeticamente dito que eles realmente iam rejeitar. Isso Isaías fala também, Jeremias também fala da rejeição do Messias. Então, quando o povo rejeitou o Messias, o que aconteceu? O Senhor, logicamente, rejeitou, morreu, ressuscitou dentre os mortos, apareceu somente aos seus discípulos, tá? Aos apóstolos e discípulos também, somente a eles. Não apareceu para Israel, não apareceu para o mundo, só apareceu para os seus discípulos e foi embora. E daí, o que aconteceu lá no nosso quadro ali? Então, iniciou-se essa dispensação. Uma dispensação que não era conhecida em hipótese alguma no Velho Testamento. Vamos ler outra vez esse versículo, por favor. Efésios capítulo 3. Vamos ler outra vez, por favor, os primeiros versículos aí. Ele fala duas coisas, falando a mesma coisa em dois pontos. Por favor, lê os versículos. Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber... Tá, só um intervalinho. Esse primeiro ponto aí, ó. Não foi revelado em outras gerações, gerações que falam aí? Outros séculos, outros tempos, não foi revelado a eles, né? A ninguém, nem aos profetas, nem a ninguém foi revelado. E foi revelado a quem? Pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que profetas são esses? Do Novo Testamento. Profetas do Novo Testamento, não profetas. Já está falando que nos tempos anteriores não foi revelado a ninguém, nem aos profetas. Esses profetas são profetas do Novo Testamento. É o capítulo 2, aí, versículo 20. Lê o versículo 20, por favor. 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de cima. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Também falar, né? E profetas que são esses do Novo Testamento. É isso que ele está falando no nosso versículo do capítulo 3, tá? Então, esse break aí.
Pode continuar, irmão, por favor. 6. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Bom, Pode continuar. a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Tá bom. Isso aí estava oculto aonde que ele fala outra vez aí, ó? Em Deus. Estava oculto em Deus. Então esse tempo realmente não foi conhecido nem aos profetas, não estava oculto no Velho Testamento, estava oculto em Deus. Então por isso que toda essa verdade da igreja, ela veio tudo do alto pelo apóstolo Paulo, como ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça. Desse mistério foi dado a ele, para ser apóstolo da igreja. E ele, logicamente, inclui todos os apóstolos junto com ele no trabalho apostólico dele. Ele toma todos os apóstolos. Nós vamos ver isso agora, daqui a pouco. Então esse tempo é um tempo que estava oculto e ele se manifestou aqui. E começou esse tempo com a vinda do Espírito Santo em Atos 2, falando outra vez, que batizou num só corpo todos os santos até o último dia lá que vai acontecer. Que é o último dia da igreja? Arrebatamento. Dia do arrebatamento. Quando está marcado? Tá? Então tá bom. Então começou ali, né? Começou em Atos 2 e foi se estendendo. Paulo se converte, também trazendo toda a verdade da igreja para todos ali. E assim foi desenvolvendo. E Jerusalém lá. Os judeus lá em Jerusalém lá, e eles, principais inimigos dos cristãos, não foi o mundo. Não foi isso? Foram eles. Quer ver? Lê esse versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Olha, presta atenção, interessante. 2, 14, 15 e 16. É isso mesmo. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar ao gentio as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Isso. Quem são esses aí? Os judeus. Está falando aí. O principal inimigo de Paulo ali, na verdade, eram os judeus, não era o mundo, não era o gentio. Na verdade, o gentio estava recebendo até de um certo sentido de bom grado as coisas de Deus, e os judeus perseguindo, impedindo que eles falassem, não é isso? Impedindo que falasse. Só que ele fala um negócio aí, o que ele fala no final do versículo aí? Nos impedem de pregar aos gentios a palavra de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. O que a ira de Deus caiu sobre eles? Eles estavam ali nesse tempo aí, ó, nesse intervalo antes de ser dispersos, aí, ó, então no início lá do tempo ali da igreja, esses 30 e poucos anos, eles, com Jerusalém lá, todo o sistema, eles continuavam com o sistema
e asseverando que eles eram o povo de Deus. E não admitiam, em hipótese alguma, os cristãos, porque eles se declaravam o povo de Deus. Então eles perseguiam até matando, como Paulo foi um deles, né? Um dos seus mensageiros, acabou se convertendo, o Senhor converteu ele, para fazer dele, inclusive, apóstolo dessa dispensação aí. Ó. Então eles estavam perseguindo. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus. Então, pela razão, eles tinham razão. Porque realmente eles eram que a cultura, vamos dizer assim, uma cultura milenar dentro das coisas de Deus. Eles receberam, né, Deus tirou o povo de lá do Egito, guiou o povo pelo deserto, escolheu Canaã, botou Jerusalém, deu todos os mandamentos, Moisés, eles tinham tudo. Então, quem que é? Eles eram o povo de Deus. Quem que é você para me falar que não, entendeu? É isso que ele tinha. Quem que são vocês? Quem que é esse Paulo aí que virou aí agora do lado deles aí falando essas coisas? Que iam matar todo mundo, né? Entendeu? Mas o que estava acontecendo? Que realmente Deus tinha saído e agora estava num novo lugar. Não é com os gentios, não é isso? Como fala, ele saiu de Israel e foi para os gentios. Não. Ele foi para onde agora? Leia esse versículo outra vez. 1 Coríntios, lembra dos três espaços lá? Capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Não sejais escândalo, não causeis tropeço. 3 aí, ó. Quem são? Judeu, gregos, quem que é os gregos? Gentios. São gentios e igreja de Deus. igreja de Deus. Então, antes era o quê? Dois povos olhando aos olhos de Deus, Israel e os gentios. Agora o que é? Israel, que é chamado de judeus aí, os gentios e a igreja. Então, na realidade, a igreja, ela não é, como eu falei, não é aos gentios, é uma coisa nova. Também é Israel, coisa de Israel? Não, também não é. Igreja não é continuação do judaísmo. E também não é dos gentios. É algo novo. Deus fez uma coisa nova. Quando Paulo fala aí no capítulo 3 de Efésios, que ele fala assim, a mim, tal, ele fala assim, como há pouco vos escrevi resumidamente. Lembra esse versículo? É o versículo que não é isso? 3. É o 3, né? Como antes um pouco vos escrevi. Que nós lemos, Efésios 3:3. Lê o versículo, por favor. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Antes há pouco eu escrevi. O que é antes há pouco escrevi? O que é isso? Onde está isso aí? Capítulo 2. Porque o que ele está falando? Volta então ao pensamento. Lê o versículo 1, 2 e 3, então. Por favor. Nós estamos em Efésios capítulo 3, tá? Lê o versículo 1, 2 e 3. Eu estou falando do versículo 3. Né? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi confiada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Isso é o capítulo 2. E é isso justamente que ele está falando. Vocês leem o capítulo 2, ele está falando o quê? Que, né, isso a partir do versículo 11, ele começa a falar que Deus tinha Israel e tinha os gentios, e que dos dois ele tirou e fez uma coisa nova. Lembra que eles chamam, dos dois fez um novo homem, que é o quê? A igreja. Então, não é coisa dos gentios e também não é coisa de Israel, é algo completamente novo. Ele tirou dos judeus, botou, que é de Israel, botou para dentro aqui, salvando também,
e salvando os gentios e colocando nessa nova ordem de coisas. Então, na hora que vocês tiverem tempo, lê o capítulo 2, que vocês vão ver o que Paulo está falando, é justamente esse o assunto. Por isso que eu digo, não é porque ele fala por amor de vós gentios, não está dizendo que Deus foi por meio de gentios, se estabeleceu no meio dos gentios, não é isso que ele está falando. Ele fez algo novo, que é a igreja. Que é esse nome igreja é um nome global, né? Eu estou dizendo isso porque nós lemos agora a orientação de Licenças ali, que fala sobre as igrejas da Macedônia. O que eram igrejas da Macedônia? O que era isso? Assembleias? Eram as divisões que havia, mas era divisão geográfica, né? No caso da Macedônia, nós vemos que haviam várias localidades onde as igrejas existiam, que nem a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja... eram locais, né? Eram locais, cidades. Então se dividia só pela parte geográfica. Sim, então, agora dos dois povos, agora tem mais um, não é isso? Que se chama igreja. E o Senhor que falou lá atrás para Israel, quando tirou lá do Egito, né, para levá-los para a terra da promessa, e lá na terra da promessa, que foi Canaã, lá ele escolheu uma cidade para fazer ali habitar o seu nome. Escolheu quem? Jerusalém, que outrora era Jebus. Escolheu Jerusalém, pôs o seu nome ali. Aonde? Vamos fazer um templo. Escolheu dos 12 filhos, né, das 12 tribos de Israel, escolheu uma tribo para trabalhar no ministério do sagrado. Quem que foi a família eleita? Levi, foi a tribo de Levi, e dentro da família de Levi foi uma família também eleita para ser sumo sacerdote. Quem foi? Família de Arão. Família de Arão, exatamente. Então daí houve todo aquele trabalho, então Deus estava ali, certo? Só que agora, esse homem, essa pessoa, esse Deus, o Jeová, que falou com eles essa promessa e fez tudo com eles, aquilo, eu isso, eu aquilo, então nós vemos ele sendo manifestado. Quem que era ele aqui no mundo? Quem era o Jeová? Jesus, né? Jesus. Então ele, por isso que fala que ele veio para o que era seu. Esse ele não é somente que Jesus veio para o que era seu, que o próprio Emanuel, que quer dizer o que, Emanuel? Isso. Vamos ler um versículo. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 até o 4. Lê o 1, 2, 3, 4, por favor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Tá bom, né? Obrigado. Tá bom. Esse que veio, ele, quem que ele é? Ele é aquele pelo qual o universo foi feito, e ele veio para que, por si mesmo, né? Como é que ele fala o versículo aí? Como é que fala o versículo? Por si mesmo? Quem fez tudo quanto Purificação dos nossos pecados. Feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, a salvação, irmãos, aí que está interessante. A salvação, tanto aí da Israel, que ele está falando do Israel, aí que são os hebreus, como para todos, a salvação, ela é uma obra de Deus, não é uma obra humana. A salvação, ela teve início
em Deus, os pensamentos de Deus. E ela é efetuada, ela é consumada por Ele mesmo. E é isso que ele está falando, que Ele veio para fazer por si mesmo a purificação dos pecados. Então, Ele teve que vir para fazer a sua própria obra. Aquilo que era necessário para Ele, Ele mesmo veio fazer. É isso que ele está falando. Então ele está falando assim, havendo Deus, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias também falou... Como? Pelo Filho. Então vírgula, tá? Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias em Filho, não pelo Filho, em Filho. Aí tá, desculpa, a expressão não está correta. Né? É mais um erro de tradução. Tá? Isso é interessante, que fala em Filho, no Filho. Então, quando é dito lá, veio para o que era seu, ele veio ele não é mais um. Entendeu? Havendo Deus falar muitas vezes aos pais pelos profetas, porque falou por quem? Falou por Elias, falou por Eliseu, falou pelos profetas. Agora nos falou também pelo Filho? Não. Ele veio pessoalmente é ele presente aqui, é ele mesmo presente para falar. No Filho. Entendeu? Por quê? Deus, lembra que nós falamos lá atrás, no início lá do quadro, lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembra desse versículo? Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho veio aqui nesse mundo. Vocês lembram também, ó, isso não precisa muito, né? A parábola dos vinhateiros, que o senhor falou, dos vinhateiros, o que aconteceu lá na parábola dos vinhateiros? Vamos ler lá ainda, já descobre o que aconteceu aí. Que o dono da vinha, ele mandava pessoas lá para cobrar, não, para receber os frutos da vinha. E o que eles faziam com aqueles que eram mandados? Espancavam matavam, faziam não sei o quê. Isso é a figura de quem? Que essa vinha que nós falamos já ontem, quem que é a vinha? Israel. E a vinha dá fruto para quem? Para Deus. Não tomarei mais desse fruto da videira. É para Deus. Então, na vinha ele mandou os servos para cobrar fruto deles. O que eles faziam com os cobradores? Matava, apedrejava, etc. e tal. Então, o Senhor da vinha falou o quê? Manda meu filho. Eu vou mandar meu filho. A ele, eles vão respeitar. Vendo os vinhateiros que vinha o filho, o que eles falaram? Vão matar ele para que a gente fique com a vinha. Entendeu? Então foi isso. É o próprio filho que veio. É o dono, o próprio dono da vinha é que veio agora. Por isso que Hebreus aí não é mais um. Agora é ele mesmo que estava aqui. Só que ele sabia profeticamente que tudo isso ia acontecer com ele, inclusive. E era necessário que fosse isso que acontecesse. Por isso que Pedro, lá que nós lemos ontem em Atos capítulo 2, ele fala assim, pregando para os judeus, entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando ele. Mas ele foi entregue conforme a presciência e o conselho de Deus, porque era necessário que fosse feito isso. Mas eles mataram e rejeitaram o Messias. Entende? Ou seja, assim, quando ele veio, ele tinha que morrer. Era necessário que ele morresse. Como o próprio Hebreus fala. Para fazer por si mesmo a purificação. Era necessário que ele mesmo fizesse a obra
altura de Deus mesmo. Então tinha que ser alguém que saísse de Deus para fazer algo para Deus. Né? A altura de Deus, a mesma altura de Deus. O homem dava o que para Deus? Pecado, só pecado. A única coisa que nós cooperamos na obra de Cristo foi os pecados que nós fomos colocados por cima dele, não é verdade? A única coisa que nós demos lá foi jogar os pecados nossos para cima dele. Que graças a Deus ele pagou todos os nossos pecados. Né? Então a nossa participação é essa. Então, havia necessidade dessa obra que fosse feita. Mas a obra não foi feita assim, o Senhor Jesus indo para o Calvário, vamos dizer assim, para morrer, e todo mundo se lamentando por ele, os judeus chorando, infelizmente, nosso Messias tem que morrer. Não, ele foi rejeitado e botado para fora mesmo. Né? Por isso que fala, vós o matastes. Nós sabemos que não foram quem mataram o Senhor, alguém matou o Senhor ou não? Não, ele tinha autoridade sobre a vida dele, não é isso? Ele deu a vida dele. Mas eles fizeram isso porque por eles matariam mesmo. Como de fato, num certo sentido, fizeram, né? Só não tiraram a vida dele porque a vida dele é ele mesmo que deu. Então, daí rejeitando o Messias, o que aconteceu? Ele, depois de ressuscitado, ele vai tomar agora um lugar para ser o lugar onde ele iria colocar o nome dele. João 4. Vamos ver uns versículos em João 4. Capítulo 4 de João, o que aconteceu aí? O Senhor tinha que passar por Samaria, correto? E ele encontra com a mulher samaritana e começa a ter um diálogo com essa mulher samaritana. E daí ele vai falar algo com ela, tratando primeiramente com ela, versículo 21 ao 24. É um versículo bem falado, né, no meio dos cristãos. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. É que você leu 21? Eu falei 21? Sim. Perdão, 20. Tá, perdão. 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Certo. Então ele está dizendo para a mulher samaritana que eles, os samaritanos, adoravam nos montes, como nós falamos dos samaritanos aqui também, já na história aí, né? E também de Jerusalém, que era o lugar de adoração. Por isso que o Senhor não negou isso aqui para ela. Ele fala que a salvação vem dos judeus, porque nós adoramos o que nós conhecemos. Ou seja, ele sabia, como judeu, né? Eles sabiam que Jerusalém era o lugar de adoração, estavam corretos disso. Mas vem a hora, e já chegou, que não vai ser nem em Jerusalém o lugar de adoração. E daí ele fala o quê? Ele fala o que mais aí, pera? Vós adorais o que sabeis, que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Mas agora a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando onde? Ele está falando como. Ele não está falando, ele só está dizendo onde não é. Não eram nos montes, que era o caso dos samaritanos, que não era aprovado também por Deus. Não seria também Jerusalém, que era aprovada por Deus, que também não seria. Porque agora o Pai buscaria adoradores
para o adorar em espírito e em verdade. Não está falando onde, está falando como. Certo aí? Tá bom. Então, essa pessoa que está falando aí, quem é ele? Quem era ele? Messias Israel. O Messias, ele era. Então, e ele era quem antes? Quem ele era? Jeová. Né? Ele era o Jeová, por incrível que pareça, aquele que fez tamanhos sinais, prodígios, maravilhas no Velho Testamento, ele estava aí presente. Em pessoa, um homem, se vestiu, né, de homem. Por isso que o Senhor Jesus, por isso que ele não era mais um, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo. O Senhor Jesus passou. Puxa, quando ele nasceu nesse mundo, ele já era. Entende? Ele já era. Profeticamente, quer ver? Olha que interessante. Vamos lá em Mateus, por exemplo. Mateus capítulo 2, olha que interessante. Vamos ler os versículos, versículo 1 até o versículo 6. Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Certo, olha que interessante. Herodes ficou perturbado. Que raio de rei é esse? Quem é rei aqui é César. E ele era um dos governadores. Ele, Pilatos, né, eram governadores. E quem manda aqui é César. Não tem nada de rei de judeu aqui, né? Ele pensou com ele, porque esses caras estão vindo de longe para perguntar desse rei que nasceu. Daí ele chama as autoridades, logicamente, do judaísmo, para saber sobre onde, o que é esse negócio aí de reis judeus. Daí eles falam isso aí, eles falam esse versículo aí, não é? Esse versículo. Eles falam essa profecia aí, porque assim diz o profeta. O que é que o profeta falou aí? O que está escrito pelo profeta. O que está escrito aí? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar Israel. Falaram isso aí, não falaram? Que profeta que falou isso aí? Vocês lembram? Vamos lá, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, por favor. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que maravilha! Eles falaram lá, porque de ti sairá o guia que é da apacentar Israel, cujas origens são desde a eternidade. Ou seja, esse homem que estava nascendo ali, ele veio da eternidade. Ele não é uma pessoa como qualquer um de nós que foi gerado no ventre de uma mulher e passou a existir. Não era isso? Eu nunca existi antes, eu passei a existir quando fui gerado no ventre da minha mãe, como cada um de nós. Alguma coisa além disso, o que é? É doutrina espírita, né? Que é a reencarnação, e não sei o que, não sei o que. Mas, esse aí, a profecia é que a sua origem é o que aí que ele fala? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que maravilha. Era o Senhor. Não é isso? Olha que coisa. Então, ele que estava ali, eles sabiam, gente, que ele era Jeová. Todas as profecias, tudo encaminhavam, mostrando que esse homem não era o Messias dele não era apenas um homem. Um profeta, né? Um profeta, por maior que fosse. Ele era o Senhor.
Olha que maravilha. E eles ignoraram isso lá. Falar para Herodes, ignoraram isso aí. Entendeu? Olha que coisa. Então, fazendo isso, eles estavam rejeitando realmente tudo aquilo que o próprio Jeová estava dando para eles, ao ponto tal de ele vir aqui, junto, diante deles, falando para ele do reino, né? Nós falamos, ele falou assim para eles: o reino está no meio de vós, o reino está à vossa mão. Ou seja, era ele estava ali, eles estavam palpando o rei. E ele, fora com esse. Quando que fala, e o que eu vou fazer com esse homem? Crucifica, fora com ele. Então, eles fazendo isso, o Senhor, essa pessoa, Jeová, ele sai, como nós vemos em João, lá João 4, ele sai e vai para outro lugar. Para onde que ele vai? Foi fazer, ele também vai fazer, e fez, né, está fazendo, hein, fez um povo para si. Ele não fez isso com Israel, fez, de um tirou, e aqui também ele começou a falar: eu vou fazer um povo para mim mesmo. E assim ele faz o quê? A igreja, começando pela vinda do Espírito Santo, para batizar num só corpo todos os salvos. Para unir num só corpo todos os salvos, que essa é a sua igreja. Olha que maravilha! E é ele agora presente aí. Então nós vamos ver agora por que ele permitiu que Jerusalém fosse destruída depois que esse templo já existia. Não é isso? Nós estamos falando. Começou ali no intervalo entre a rejeição do Messias e a destruição de Jerusalém, começou já a igreja. Então nós vamos ver esse detalhe. Ele, justo, o Senhor, ele é justo. Ele é amor, né? Ele é santo e ele é justo. Né? Então Deus tem os seus caráteres, que nós estamos falando pela própria pessoa do Senhor também. Então ele não saiu do meio dos judeus, ele não saiu, apesar de rejeitado, ele vai avisar que ele não está mais lá no meio deles. Entende? Então, antes da execução de Jerusalém, que ia colocar fim a esse templo deles, porque a destruição de Jerusalém colocou fim a todas as atividades dos judeus. Né? Isso há 2000 anos atrás. Na hora que destruiu Jerusalém, eles foram dispersos para todas as nações, e aí ficou. Por que foi destruído Jerusalém? Para que a igreja pudesse ter o seu devido lugar aqui. Senão eles iam, até hoje, se eles ficassem, até hoje eles iam perseguir, porque eles eram povo de Deus. Então, só que o Senhor daí começou o quê? Falar com eles que ele, o Senhor, não estava mais lá. Agora eu estou no meio desse povo aqui, do qual vocês estão rejeitando, eu estou no meio desse povo aqui. Então, o que começou a acontecer já em Atos capítulo 2? O que aconteceu quando o Espírito Santo veio morar nos crentes ali? O que aconteceu lá em Atos 2? Começo da igreja. Certo. O que aconteceu com eles? Sinais. Então, mas ali o que foi que começou? Qual a primeira coisa que aconteceu ali? O Espírito Santo passou a habitar. Tá, certo. Então, mas ao Espírito Santo vir habitar com eles, o que aconteceu? E voltar para o céu. Eu sou difícil de falar. Não vai falar Como eu vos perdoo, porque eu quero falar o que aconteceu lá em Atos 2. Lá, o Espírito Santo veio habitar neles e aconteceu. Isso, obrigado. Obrigado por você entender o que eu estou falando. Eu não consigo chegar lá. Então, o que aconteceu lá?
Línguas. Por quê? Porque é necessário que quando o Espírito Santo vem morar numa pessoa, ele tem que falar em língua. É necessário isso? Não. Por quê? Porque já começa ali em Atos 2, que nós lemos já ontem, né? Que eles, quem estavam lá nessa festa? Quem eram? Qual o povo que estava lá? Judeus. É o judeusaiado em peso ali, né? Para as festas que haviam. E nesse dia era a festa do Pentecostes. E eles estavam todos lá em peso. E o Espírito Santo veio e eles passaram a falar em línguas. E teve uma manifestação miraculosa para que eles, os judeus, vendo aquilo, porque eles viram por sinais e prodígios, né? Viram aquilo e creram. Né? Não. Vai falar outra vez, né? Quando nós falamos que judeus creram individualmente, não como nação. Como nação, eles estão até hoje aí rejeitando o Messias. Alguns creram, no caso, graças a Deus, foram muitos lá no início que creram, mas não como nação. Eles creram individualmente, não como nação. A nação está até hoje aí, esperando o Messias. Então eles passaram a quê? Falar em línguas, por causa dos próprios judeus. Nós lemos ontem também, nós lemos sobre Cornélio, na casa de Cornélio, que Cornélio era o quê? Gentil. Quando eles creram, o que aconteceu com eles lá? Falaram em línguas também. Por causa de quem que nós vimos lá, que nós lemos bem claro, né? Por causa dos judeus que estavam lá, que vieram com Pedro e viram aquilo e não podiam negar a evidência da coisa. Até Pedro pergunta: pode alguém negar que eles sejam batizados? Pode alguém? A resposta seria sim, né? Pode. Quem? Os judeus iam negar os gentios. Mas vendo aqueles fatos, eles falam assim: como que pode estes receber o Espírito Santo assim como nós lá? Viu que era mesmo, ficaram quietos e tiveram que aceitar os gentios no mesmo padrão, no mesmo pé, vamos falar assim, no mesmo degrau deles. Então, os sinais de língua, prodígios, curas e etc. Então, eram sinais para quem? Para judeu, irmão. Não é coisa de que creu você tem que fazer isso, né? Existe muito essa ideia. A pessoa crê, tem que falar em língua, tem que fazer sinal, tem que... Não é isso, aí aconteceu por causa deles. Não é isso? Agora eu pergunto, e depois que aconteceu a destruição de Jerusalém, que os judeus foram dispersos para o mundo, acabou tudo ali, todo o sistema de Jerusalém e do judaísmo acabou-se, continuou os sinais? Não. Vamos ler um versículo, quer ver? Isso dá ajuda dos universitários. Fala aí. Qual que é a palavra? Onde é que Paulo, que carta que Paulo fala que ele largou Trófimo doente lá em Mileto? Filipenses, não é? Colossenses, são os dois. Não, é 2 Timóteo 4:20. Tá. Então é isso mesmo, Timóteo, isso. Você estava falando 4:20, lê o versículo. Erasmo ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Deixei Trófimo doente em Mileto. E para o próprio Timóteo, ele fala que a enfermidade que ele tinha no estômago, ele devia tomar um pouco de vinho com água também. Um pouco de vinho, não somente, tomasse um pouco de vinho também. E agora eu pergunto, por que Paulo, eu acho que ele não gostava de Trófimo e também não gostava muito de Timóteo, porque esse homem curou tanta gente, né? Curou tanta gente, que nós vemos na história de Paulo, não é isso? Por que ele foi largar o Trófimo? Que era um irmão, Timóteo, puxa, irmão, que ele elogia a fé de Timóteo, né, da dedicação dele, e não curou o estômago dele, e também Trófimo, ele não curou o Trófimo, não. Por quê? Não, porque aí que está, irmão, não existe dons, é plural, dons de curar, e isso está relacionado, vamos ler esse versículo.
Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Como? Os dons de curar. Daí? E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Dons de quem que é isso aí? Dons do Espírito. Do Espírito. Não era dom de pessoas, gente, entendeu? Isso é muito mal interpretado. Dons na pessoa, quem tinha dom? Apóstolo. Vamos ler esse versículo, Efésios capítulo 4. Ó. Esses são dons na pessoa. Ó. Segura. Hã? Segura em Efésios, depois volta lá. Segura aí que nós vamos voltar. Efésios capítulo 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso são dons, o quê? Exemplos, né, de dons aqui que ele está dando. São dons na pessoa, ou seja, o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele se tornou apóstolo pelo Senhor, né, e esse é outro detalhe, hein, gente? Apóstolo, para ser apóstolo, ele tinha que ter conhecido o Senhor, andado com o Senhor e recebido do próprio Senhor um mandato. Qual a diferença de apóstolo e discípulo? Qual a diferença de um apóstolo e de um discípulo? Apóstolo enviado. Apóstolo é enviado, você ia falar coisa assim. Recebido do Senhor, o apóstolo. O apóstolo ele recebia um mandamento direto do Senhor para executar algo. Então ele era um apóstolo. Ele estava vindo em nome do Senhor para fazer algo. Isso era apóstolo, porque, ou seja, ele é enviado. E o que é discípulo? Seguidor. É o seguidor. Ele não recebeu nada do Senhor, ele está seguindo o Senhor. É o que nós somos. Então, apóstolos, quem foram os apóstolos? Não é isso que ele fala aqui, os apóstolos, né? Os 12. Foram os 12 e mais Paulo, que foi como ele fala, ele foi nascido fora de tempo. Nós sabemos. Por quê? Então isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas lembra para isso aí, por favor. Então o apóstolo, ele era um apóstolo do momento que o Senhor deu o apostolado para ele, até ele morrer, ele era apóstolo. Ainda que ele, vamos dizer assim, não fosse mais, vamos chamar assim, utilizado, ele era apóstolo. Até o fim da vida dele, ele era apóstolo. O evangelista, ele não é outro aí? O evangelista, ele é um evangelista aonde quer que ele for, quanto tempo ele viver, seja ele na sua atividade ou não, ele é um evangelista. Pastor, quem que é o pastor? Aquele que vai lá na frente do púlpito falar lá, isso é pastor ou não? Biblicamente, não. Quem que deveria fazer, que não é também lá no púlpito para fazer, mas quem que faz esse trabalho de ensino? É o mestre. E o mestre é outro também, que aonde quer que ele vá, ele é e vai ser pro resto da sua vida. Irmão, só uma pergunta. Poderia-se dizer que os apóstolos também tinham todos esses dons? Todos. Ele era profeta, ele era pastor, ele era evangelista, ele era também num certo sentido, ele fazia tudo. mestre. Ele era tudo isso aí. Ele fazia todo o seu trabalho, ele desempenhava tudo isso aí. Porque o apostolado deles, né, no caso, começando por Paulo, é para fazer tudo isso aí. Ele fala que ele É profeta também? foi enviado para evangelizar, né? Ele fala e fala do ensino, que ele também era o apóstolo para a igreja, o que ele falasse era aquilo mesmo e acabou, né? Vamos dizer assim. Ele tem autoridade apostólica de estabelecer
os fundamentos da igreja. Não lembra que fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10? Eu, como sábio arquiteto, lancei os fundamentos e outros edificam sobre ele. Ou seja, os fundamentos, não é isso? Essa casa aqui foi primeiro feito os fundamentos e depois foi construído em cima do fundamento. E ele lançou os fundamentos como o sábio arquiteto, ou seja, ele era apóstolo e lançou os fundamentos. E é aqui que vocês têm que fazer. Essa é a linha de construção, não pode ser outra. Entendeu? Então ele tinha autoridade apostólica. Então isso que quer dizer que esses dons eram o quê? Na pessoa. Agora os versículos que nós estamos lendo lá em 1 Coríntios capítulo 12, eram os dons do Espírito. O que é dom do Espírito? É dele. Hã? É dele. É dele. Então vamos dizer assim, é do Espírito. Então vamos dizer assim, a Viviane precisa ler a Bíblia e ela não está enxergando direito. E eu dou o óculos para ela, ela vai pegar o óculos, vai pôr, vai ler, tá, agora entendi. Devolve o óculos. Melhor, eu tomo o óculos de volta dela e ela leu. Ela fez aquilo que eu que eu digo é o Espírito Santo, por favor. Aquilo que o Espírito Santo tinha como... Olha, irmãos, como é que fala o versículo 7 aí no capítulo 12? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Isso. Outra versão fala com um fim proveitoso. Não é uma coisa donada, sem finalidades. Não é uma coisa à toa. É algo proveitoso para o próprio Espírito Santo. Ou seja, então é o dom, é ele que tem, e ele dá a alguém para uma finalidade que seja útil, que seja proveitosa, e ele toma de volta. É isso que ele está falando. Por isso que Paulo, por exemplo, enquanto ele estava agindo no meio dos judeus, Pedro e todos os demais apóstolos, o Espírito Santo deu a eles também dons, no caso de cura, de milagre. Vamos ler, quer ver um versículo? Lê lá, Atos capítulo 16, quer ver que interessante? Uma prática disso de Paulo, ó. Atos 16. Atos capítulo 16, versículos 16 em diante. Dá uma lida, por favor. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Tá bom. Essa mulher com espírito maligno, espírito de adivinhação, ela estava falando algo ruim lá ou não? Aos olhos talvez. Não, aos olhos dos homens estava tudo bem. Falando que aqueles homens que estavam anunciando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, politicamente estava correta a coisa. Estava tudo bem. Mas Paulo viu que era um espírito maligno, não é isso aí ou não? E o que ele fez? Foi lá e expulsou dela o espírito? Não. O que ele fez, Paulo? Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: então, como é que foi aí? em nome de Jesus Cristo. Não, o que aconteceu aí? Isto fez ela por muitos dias. Isto fez ela por muitos dias. E Paulo, o que ele fez? Ficou quieto. 4 anos, né? Ali, né? Por que ele não foi lá e já expulsou ele? Ele já viu que era um espírito maligno. Por que ele não foi lá e já expulsou? O dom é do Espírito. Porque ninguém, irmãos, por favor, hein? Ó, cuidado com os corajosos aí que fica, não, porque Satanás, não sei o... Ninguém, irmãos, tem poder. Nós não temos poder, não. Vai pensar que você é o super-homem, entendeu? Nós não temos poder para ficar desafiando ou sair no peito, como diz o ditado aí,
com coisas demoníacas, coisas diabólicas, entendeu? Isso não... Então nós, irmãos, falando outra vez, não existe biblicamente, aí pelas escrituras, que a pessoa tenha o dom de cura, tenha o dom de expulsar demônio. Isso a pessoa não tem isso, e são dons do Espírito que ele usa e principalmente usou com uma finalidade. Estava todas essas questões relacionadas ainda ao início lá da igreja. E aí Paulo é um testemunho disso aí. Ele não fez nada até que o Espírito falou, faz. Daí ele foi lá e fez. É isso ou não? Dá para entender que é isso aí que está acontecendo? Não? Então, por favor, sabe, esse carnaval que é feito no meio do cristianismo, isso aí não é bíblico. Vocês me perdoem por falar desse jeito, mas isso não tem base nas escrituras. Outro versículo, ó. Vamos falar de língua, por exemplo. Capítulo 14, vai. No capítulo 14. 1 Coríntios 14. Um exemplo, vamos falar de línguas. Vamos ler uns versículos. Versículo 20, 21 e 22. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Obrigado. Tá, a resposta está aí, ó. Então vamos... é que está escrito aí, ó. Os coríntios deveriam ser maduros no entendimento. Na malícia que estava abundando entre eles deveriam ser como crianças, isso sim. Mas no entendimento devemos ser aqui homens maduros. Que entendimento é esse? Das coisas de Deus. Porque na lei está escrito, né? Versículo 21. Ele fala ser de... Por gente de outras línguas. Versículo 20, né? Ele fala que ser de maduros no entendimento, tal. Porque na lei está escrito. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Outra versão, como é que é? No 21, na lei está escrito. Na lei, ó, irmãos, na lei está escrito, tá? Na lei. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, na lei está escrito. Ele vai lá para Isaías, tá? Vai lá no livro de Isaías, ele vai lá no livro de Isaías, no nosso capítulo, né? Que não tinha capítulo, mas ele vai no capítulo 28, versículo 11, pega ele lá e traz aqui, ó. Porque na lei está escrito, falarei a este povo, que povo que é esse? Isso, porque logicamente, se na lei está escrito, foi dito para que povo? Para Israel. Então ele vai lá. Falarei este povo por povos de outras línguas, por outros lábios, né? Leia o versículo, por favor. Por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso aí Isaías disse lá atrás. Que Deus iria falar com Israel por outras línguas. E nem assim eles iam ouvir, diz o Senhor. De sorte que, versículo 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Certo. Quem que é os crentes, os incrédulos aí? Esses que não ouviram. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes que somos nós, mas para o incrédulo. Quem que é o incrédulo? Judeu. Para esse povo aí. O que é o incrédulo? É aquele... Porque nós falamos hoje assim, né? Nós que somos crentes, nós falamos o incrédulo, né? Puxa, né?
botamos o gentil aí como incrédulo, mas biblicamente aí no caso, ele está falando desse povo que deveria ter crido e não creram, por isso que ele é chamado de incrédulo. Então, assim que as línguas constituem um sinal não para crentes, ali não foi dado para fazer festa no meio de crente, mas para esse povo incrédulo, não é isso que está aí ou não? Lê o versículo outra vez. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E a profecia? Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Certo. Que profecia que é essa aí? Palavra. Que é o assunto que ele está falando, de falar, a proferir a palavra de Deus, não é isso? É a leitura que nós estamos fazendo agora, por exemplo, né? Nós estamos falando a palavra de Deus, então nós estamos, no sentido bíblico, profetizando. Leia o próximo versículo aí também, por favor. Versículo 23, olha que interessante. Vai falar outra coisa aí, ó. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. olha que interessante. É a igreja reunida. A igreja se reúne, não é para, no caso, nem eles eram para ficar falando em línguas. Só deveria, daí ele vai continuar no capítulo 14 aí, a partir do versículo 26, ele vai continuar falando sobre essa questão da manifestação da língua. Ele não estava proibindo. Se houvesse manifestação de língua, que houvesse intérprete, não é isso? Se não ficasse calado. Mas ele está falando, antes disso, ele está falando isso aí, que a língua era um sinal para o judeu incrédulo. Tá? Então, irmãos, ele está falando, irmãos, sede homens amadurecidos, porque o sinal da língua, a manifestação da língua, é para o judeu incrédulo. E é um sinal para ele. E assim, se a igreja reúne, ela não reúne para isso. Até se o incrédulo, porque ele não fala aí, se porventura, lê o versículo 23 outra vez. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos... O que é o indouto agora? Apareceu outra pessoa aí. Ó. Quem que é o indouto? O indouto, ele é o nosso incrédulo. Entendeu? Aquele que é o nosso incrédulo, entendeu? Entra o indouto, que é aquele que é ignorante, e entra o incrédulo, que é o judeu aí, não é isso que nós estamos vendo, né? Que ele que é o incrédulo. Se no caso ele entrar numa igreja reunida, tanto o indouto como o incrédulo, o judeu entrar e ver língua, o que ele vai falar? O quê? Ele vai ser convencido por isso ou não? O que ele vai falar? Vai falar que estão loucos. Agora, se houver profecia, se todos profetizarem, eles serão, tanto o incrédulo como o indouto, convencidos. Não é isso que fala aí? Então, A língua que você está falando é os idiomas. mas é a manifestação milagrosa do idioma. Mas é os idiomas. Eu sim, logicamente. Isso é. Obrigado, exatamente. Não é essa língua que é falado hoje. Não é isso aí. Isso aí, até, irmãos, existem as manifestações de línguas reais, porque a maioria aí fica tudo meio cai, salame-cai, tem cirilã na praia, né? Fica falando coisas que ninguém sabe, não tem nem lógica aquilo lá, né? É um negócio completamente emocional, não tem nada, aquilo não é nada, é um blá blá blá, é como alguém já me disse uma vez, é um balbuciar estático, vamos chamar assim, e não é nada, entendeu? Agora, existe também isso, línguas, existem. Tem um irmão, não quero citar o nome, tem um irmão que fala vários idiomas, ele participou ele fala vários idiomas e dialetos também. Ele participou uma ocasião, como eu faço ainda, saí visitar os irmãos, ele caiu numa reunião que no fim o pessoal lá falava manifestações aí, ele com outro. E daí chegou na hora
da oração lá e começou, e daí abaixou, como se abaixou Santa. A pessoa começou a falar em língua, amém, aleluia, amém. Acabou, os dois caíram fora, vamos embora. Então, tá, vamos embora. Saíram, daí outro irmão falou assim, puxa vida, confusão, né? Fica falando aquelas coisas, ninguém está entendendo nada e tudo. Ele falou, irmão, eu sinto muito, mas eu estava entendendo o que ele estava falando. Ele estava falando dialeto assim, assado, e ele blasfemava o nome do Senhor o tempo inteirinho. Blasfemava. E todo mundo amém, aleluia, porque ninguém está entendendo nada. Então a língua, por isso que a língua ela é algo real, mas se existe a língua, tem que haver quem interprete. Existe língua? Então tem que haver intérprete, senão fica calado. E a língua aí, conforme nós vemos nas Escrituras, assim como os dons miraculosos, eram feitas por pessoas no seu são juízo. Ninguém estribuchava, caía no chão, não era isso. A pessoa fazia inteligentemente, ao ponto tal que ele podia dizer não para a situação. Entende? Não fala assim, se não houver intérprete, fique calado. Se ele não contém, como é que ele vai ficar calado? Não é assim? Porque não é assim a tal das manifestações, a pessoa não se contém. É o Espírito manifestando. Isso aí pode ser qualquer Espírito, mas o Espírito Santo não é. Você me perdoe, porque o Espírito Santo, ao usar uma pessoa, dá plena consciência, como agora nós estamos aqui, falando das coisas de Deus, com plena consciência daquilo que nós estamos falando. Ninguém vai sair fora de si para ser usado por Deus. Isso é espiritismo, não é cristianismo. Né? Porque todas as manifestações foram feitas por pessoas no seu próprio juízo. É que, infelizmente, né, nós estamos vivendo um tempo que houve essa degradação no testemunho de Deus ao ponto tal que chegou a esses absurdos. Então as religiões criaram suas ideias em cima de coisas. Então o que a religião faz? A pessoa entra numa denominação, por exemplo, por assim dizer, ela ganha um óculos. E um óculos que ela vai pôr, por exemplo, o pentecostal. As religiões pentecostais, que é o caso aí, né? No caso das manifestações. Ele ganha um óculos que ele põe lá, ele vai abrir a Bíblia, na hora que ele lê língua lá, é aquilo lá. Quando ele lê, o óculos já joga a ideia dele que língua é aquilo lá. Que ele viu lá. Nossa, eu vi, é aquilo lá. Nossa, olha que coisa, tal. Por isso que, irmãos, quando eu tenho que falar, você vai ler a palavra de Deus, você está vindo uma denominação, não importa qual for, qual seja, por favor, tira o óculos da sua religião, põe do lado e lê as Escrituras. Porque senão vai ser assim. Pastor, você já vê lá o pastor lá na frente falando de coisa e tal, e eu dízimo e não sei o quê. Nossa, não pode falar contra aquele homem, que ele é o pastor de Deus. Tira o óculos. Está escrito isso? Pode ser algum, irmãos. O que é isso? Isso é até uma ofensa. Né? A palavra de Deus, eu vou asseverar tal coisa. É verdade? Então, as coisas existem, isso que eu falei, existem. É só malandragem, por assim dizer, só fantasia? Não existe. Existe, irmãos. Mas ao mesmo tempo, eu vou falar com o espírita, e eu tenho que tomar coisa, eu não posso falar para ele, está errado aquilo lá. Como que está errado? Ele viu, ele falou lá com a tia dele falou com ele coisas que somente ele e a tia dele sabiam, e não sei o quê. Ele é convencido por aquela manifestação. Mas quem que fala aquilo lá? É a tia dele que apareceu lá para falar? Não, é um espírito que sabe da vida dele mesmo muito mais do que ele mesmo. Né? Os espíritos que estão, que nem hoje aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nós estamos em 12 aqui, não é isso? Humanos, sim. Muitos anjos, nós estamos aqui acompanhados de muita gente aqui, por assim dizer, entendeu? Então, minha vida é conhecida melhor do que eu mesmo por esses tipos de criaturas aí, entendeu? Então acontece isso nessas manifestações, coisas miraculosas, reais,
Você vai falar que a Bíblia não fala isso. Você fala, está errado isso aí. A Bíblia está errada. Entendeu? Então, por isso que eu digo que as línguas, na realidade, elas iniciaram, né, segundo a história do cristianismo, não tem nem 200 anos. Essa manifestação aí, isso não era conhecido. Dentro do cristianismo era isso aí. Então, as línguas, como nós estamos vendo aí, a finalidade dela, por exemplo, das línguas, foram dadas por causa de quem aí? Por causa dos judeus. Então, na hora que houve a dispersão lá, acabou com o sistema judaico, Essa dispersão foi depois do Coríntios, então. Sim, depois do Coríntios. Então aí foi o ponto que, por exemplo, cessou a necessidade da língua. Isso porque Deus estava falando com eles. O que era a língua? Era Deus, o língua, sinais. Lê o versículo, quer ver? Mais um versículo só para tentar. Para os Hebreus. Hebreus 2, versículo 1 até o versículo 4. Olha que interessante. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Fala para os Hebreus, tá vendo? Falou pelo Senhor, depois falou pelos apóstolos, através de sinais, prodígios, maravilhas, no meio de volta, pelo que o Espírito concedia que eles fizessem. Ouviram? Não ouviram. Não ouviram Deus. Ou seja, irmãos, olha que interessante. A vinda do Espírito Santo, na realidade, já era o selo do fim de Israel. Porque Deus já estava começando algo novo nesse mundo, que era a igreja. Agora, por causa da administração de Deus, por assim dizer, que era avisar a eles que ele não estava mais no meio deles, perdurou esse tempo aí até a destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém foi o juízo, vamos chamar assim, o ato judicial em cima daquilo que foi já anunciado lá em Atos 2. Dá para entender? Daí acabou. Por isso que Paulo falou lá, ele nos impede de falar do evangelho lá em Tessalonicenses, nos impede de falar os evangelhos, porém o juízo veio sobre eles definitivamente. Deus acabou e acabou. Só vai voltar, né? Daí Paulo, no fim da vida dele lá, né, ele fala, deixei Trófimo doente, Timóteo toma um pouco de vinho, e seja o que for, Irmão, talvez nada, não podia fazer nada mais. Irmão, talvez chegar, só que o Senhor o Senhor Jesus vai voltar a tratar com o povo dele depois que a igreja subir, Depois aí volta a tratar com os judeus, né? Aí vai voltar, exatamente, depois que for embora a igreja, que vai ser a última semana, né? E depois o milênio também é para eles, né? Daí é o caso com eles. Mas hoje aqui é a igreja. Então a igreja hoje não é judaísmo, né? Não é judaísmo e nem gentil. É a igreja de Deus. Que são tirados do judaísmo e tirados também dos gentios para ser essa nova coisa aí, que se chama igreja. Então hoje, por que não tem os dons? Por que os dons não tem hoje esse tipo de manifestações? Obrigado pela palavra. Por que não teria isso hoje? Porque não pode, não é correto falar que tem. Por quê? Por que não tem hoje os dons, sinais, prodígios, maravilhas? Porque é sinal para os judeus. Mas nem hoje não tem mais, porque foi executado o juízo sobre eles. Isso quer dizer. Entendeu? O juízo foi dado. Então não falar, então se eu ficar do lado de uma sinagoga, eu vou começar a falar em língua. Não. Cessou, né? Porque cessou, eles estão falando isso. Daniel capítulo 26 bateu o martelo ali, ó.
Aqui, ó, daí acabou. Entendeu? Ô, irmão, Então não tem motivo. o Bruno tinha falado o negócio de Corinto, né? Corinto. Não sei se você atentou para Atos, quando Paulo vai a Atos, que ele conhece Priscila e Áquila. Ele está pregando na sinagoga, que é a escola de judaísmo, né? E ele estava pregando o evangelho e eles negam, eles rejeitam. Então ele sai e entra na casa ao lado de Tício Justo. Você já viu essa passagem? Ah, sim, era. Não é isso. Mas pera um pouquinho só. O que você ia perguntar, irmão? Ele levantou a mão antes de você, viu? Só os apóstolos seguiram, não? Diretamente, sim. Nós vemos muito que esses sinais eram feitos pelos apóstolos. Tá? Não que outros não fizessem, fizeram também, mas a maioria era dom de apóstolos, e era dom de homem, não era dom de mulher. Língua hoje, na verdade, que fala língua, mas não é mulher, não fala. Então, quando nós falamos em língua, um primeiro ponto, né? Mulher não fala, e se for falar, fale em 2 ou 3, e haja intérprete. Isso seria língua. Se fosse existir hoje para nós, seria o começo do assunto, seria esse. Para começar. Agora, nós entendemos. Por isso eu falando, irmãos, é isso que Paulo está falando para os coríntios, irmãos. Sede homens amadurecidos. Por quê? Porque tem isso aqui, ó. Não é esse carnaval que vocês estão fazendo aí. O Coríntios estava assim, embora sendo realmente dons e etc e tal, estava querendo fazer uma manifestação bonita. Sabe o negócio? É que acontece o seguinte, é aquilo que eu sempre falo. Nós sabemos o que era. Como era, nós não sabemos. Porque inclusive cessou. Esse é o capítulo 13 de Coríntios, lá quando fala das línguas. Lê o Coríntios capítulo 13 lá, quando ele fala do amor, lembra? Lê o versículo aí, é o versículo 8, acho que é, né? É. Isso, né? 13 e 8. É. Cessou, né? Fala que cessou. Porque ele fala, ó, o versículo 4, ele fala, o amor é paciente, tal. Versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Tá, agora pera, olha que interessante. O que se diz nesse versículo? O amor jamais acaba, mas se há profecia, o amor vai desaparecer. Está falando isso aí ou não? Não, ele está falando, o amor jamais acaba, ponto e vírgula, acabou o assunto. Agora ele está falando outra coisa. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Quem vai desaparecer? Profecia. A profecia. Que profecia que é essa aí? Que profecia é essa? Isso, são os profetas, os apóstolos e profetas. São os profetas. O que eram esses profetas? Só para deixar claro. Quando Paulo veio, trazendo toda a verdade da igreja, ele não era onipresente, certo? Paulo não podia estar em todas as assembleias ao mesmo tempo. E tudo que ele aprendeu do Senhor, perdão, não é tudo que ele só aprendeu, mas tudo que ele tinha que passar para nós, cristãos, para a igreja, ele teve que fazer escrito, porque essa é a forma que Deus ia usar para... Ele não ia usar o que é ministério de anjos, como houve no passado. Né? A lei foi dada também por ministério de anjos, não seria por ministério de anjo. Então Paulo ia escrever as cartas apostólicas para a igreja, que nós estamos aqui, ó. Por isso que ninguém precisa ser apóstolo hoje, porque está tudo aqui já. Então, os apóstolos que vieram do Senhor, lá nos evangelhos, entraram com ele no trabalho apostólico. E as assembleias que eram aparecendo, porque elas foram aparecendo na história, nos lugares e tudo mais, então nesses lugares eram levantados por Deus, logicamente, pelo Senhor, melhor dizendo, pelo Senhor, profetas que falavam aquilo que Paulo estava falando. Entende?
Não tinha Paulo lá para falar para eles, mas tinha quem? Os profetas, que falavam aquilo que Paulo estava falando, a doutrina de Paulo. E eles tinham que pegar esse profeta e ficar quieto na hora que ele vai ouvir ele falar, o que ele falar está falado. Entende? Então esse profeta, sim, era como Paulo. Se Paulo chegasse aqui e falasse alguma coisa, ó, é desse jeito a coisa. Se eu achasse que fosse diferente, quem tinha que mudar de ideia, quem que era? Sou eu. É o caso de hoje, não sai longe. Por exemplo, na reunião, né? Desculpa das irmãs, eu vou usar isso das irmãs. As mulheres na assembleia, nas igrejas, o que ela tem ministério? Qual é o ministério da mulher na igreja? Na hora do culto, da ação, assim chamado de culto, né? Da ação da igreja. O que a mulher tem? Qual a participação dela no ministério? Viviane. O que a mulher faz? Ela ministra, ela vai ensinar. Ela não deve ensinar, ou seja, a escaladra não tem ministério público. Ah, não. Que isso aqui? Não, o Espírito Santo pode usar sim. Como é que pode isso, gente? É o mesmo que eu estou falando, é Paulo chegando no lugar e falar, as mulheres permaneçam em silêncio, tal. Ah, não, esse cara aí tá doido. Deixa a mulher falar. Fala, tão bonito. Não tem como ver, sabe, amém. Está escrito aqui, eu vou mudar o quê? Quem sou eu? Para mudar o que Paulo estava falando. E assim eram esses profetas. Então eles falavam em nome daquilo, da doutrina de Paulo, e ele falou, ó, é assim, assim, assim. Então, por isso, é diferente da profecia que nós falamos hoje. Nós não somos profetas que já está tudo aqui, ó. Então, por que eu estou falando isso, não? O que é como o assunto começou aqui agora? Eu não me margou. Nossa, agora. Que assim, nós estamos aqui ó, no capítulo 13, tá? A profecia desaparecerá. Que profecia que ia desaparecer? É essa profecia. Por quê? Porque foi tudo escrito, nós temos toda a palavra de Deus aqui. Não é opinião. Não é opinião de Paulo, opinião de Pedro, né? É a palavra de Deus. Então, no versículo 8 aí, as profecias desaparecerão. O que mais? Havendo línguas, cessarão. Quem que vai cessar? As línguas. As línguas. Por que cessariam? Por causa disso aí, elas iam cessar. Dispersão dos judeus. O que mais? Havendo ciência, passará. Isso. Então, todo conhecimento passaria também. E isso é presente. O conhecimento é presente, mas isso vai passar também. Então, aí está falando da profecia e também da língua. A língua ia cessar. Não é isso? Por quê? Porque ia acabar a finalidade dela, os sinais iam acabar também, tudo. Ou seja, Deus já tinha falado com os judeus e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então acabou, eles não iam ouvir. E uma vez que eles não ouviram, o Senhor pegou e passou, como já havia passado, né, o testemunho para eles. Bom, então, diante dessa situação, da questão dos dons, nós não devemos esquecer que, embora não existe a manifestação nesse caráter de dons de cura, não quer dizer que Deus não possa curar, tá? Por favor, né? Então, Deus pode curar, Deus pode curar. Podemos nós orar um pelos outros em termos de enfermidade, sim. A palavra diz para fazer isso, tá? Então Deus pode curar, Deus pode, lógico que Deus pode curar. Bom, então esse é o primeiro passo aí do início da igreja.